tarde. Estamos na esperança de que o Espírito Santo nos possa usar tanto na comunicação como na audição de sua palavra. Semana passada nós falamos aqui sobre as 7 últimas pragas do Apocalipse. E falamos que hoje nós íamos falar sobre a mensagem do terceiro anjo, porque a mensagem do sexto anjo, porque a mensagem do sexto anjo constitui a batalha do Armagedon. E vamos ao que nos interessa saber. Apocalipse 16, versículo 16. Melhor, vamos para o verso 12 primeiro. Versículo 12. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui, João está ilustrando, através de símbolo, um acontecimento do passado dos dias dele. Ele conhecia a história. Quando Babilônia, literal, era o Império Universal, e ela oprimia as nações, inclusive o povo de Deus. E Deus tinha um plano com o seu povo e também com as nações. Aí aconteceu uma coisa interessante. 2 pequenos reinos, Medos e Persas, se uniram em torno de Ciro. E Ciro passou a ser o comandante de 2 grandes exércitos, dos Medos e dos Persas. E eles queriam agora, por uma providência de Deus, conquistar Babilônia, porque eles estavam cansados de serem comandados e oprimidos por esse Império Universal. Veja como é interessante. Ciro acabou escolhendo um momento certo para poder fazer esse ataque. Um dia, Babilônia estava comemorando uma grande festa de orgia. Todo o exército de Babilônia estava nas fronteiras do país promovendo segurança para haver a grande festa. Aí Ciro, com o seu exército, se aproxima da cidade. A cidade era cercada por fortes muralhas. Aí os idealizadores militares acharam por bem fazer um trabalho interessante. Eles se aproximam do cerco da cidade e eles desviam as águas do rio Eufrates, citado aí no texto. Eles desviam as águas do rio, em vez das águas passarem por debaixo das muralhas para hidratar a cidade, as águas começam a sangrar fora da cidade. Aí o exército desce no lodo do rio e faz o ataque. Quando as autoridades de Babilônia pensavam que estavam vivendo auge do seu poder, chega Ciro com seu exército e os derrota, prende-os. Por isso, João, como sabedor dessa história, ele quer mostrar aqui que assim como Deus usou Ciro e o seu exército para conquistar a Babilônia literal no passado, levá-la ao fim, Deus também tem um plano de botar fim no grande poder dos últimos dias, chamado de Babilônia moderna. Aqui nós encontramos uma citação dizendo que as águas do Eufrates se secou para que se preparassem os caminhos do rei do Oriente. Na forma literal, os reis do Oriente eram os Medos e os Persas. No contexto da profecia
do Oriente é o Deus Jeová e Jesus, que vão fazer um ataque à Babilônia moderna. Deus vai fazer secar as energias e os poderes que apoiam Babilônia, para que Babilônia venha à queda. Vamos ler agora um texto interessante aqui. Apocalipse 17 e o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós vimos aqui que Babilônia existe porque agora nos últimos dias está acontecendo essa profecia. Babilônia se torna grande porque teria que haver, segundo a profecia bíblica, um grande movimento chamado movimento ecumênico. Dentro desse ideal ecumênico, a Bíblia diz que teria que unir os movimentos religiosos falsos. As instituições religiosas falsas criariam uma série de doutrinas espúrias, e através das doutrinas falsas eles fariam uma aliança, e essa aliança seria feita de maneira doutrinária. E isso está acontecendo hoje, em nossos dias. Nós falamos aqui de Apocalipse revelando o passado, revelando o presente, revelando o futuro. Vimos muitas coisas interessantes sobre o passado e vimos também sobre o futuro e sobre o presente. Eu quero achar aqui uma anotação que eu fiz aqui, bem interessante sobre isso. E que agora João vê Babilônia se regimentando para fazer uma guerra contra Deus. Aí nós encontramos aqui o Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Apocalipse 16, versículo 13 e 14. E da boca do dragão aqui nós já aprendemos juntos aqui, é Satanás. E da boca da besta, vocês já aprenderam quem é. E da boca do falso profeta, vocês aprenderam também. João diz: vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Já aprendemos juntos também isso. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha. Olha aqui, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. João está vendo os movimentos religiosos que pregam doutrinas espúrias se unirem para isso constituir Babilônia moderna. E qual é o objetivo? O objetivo deles, como religiosos, se congregar nos reis da terra ou buscar apoio do Estado, é para fazer uma batalha contra Deus. Batalhar contra o povo de Deus constitui uma guerra contra o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora é interessante o outro verso que nós vamos ver aqui, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é uma expressão que vem também de uma outra expressão chamada Vale do Megido. E nós vamos aqui olhar o texto. Eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, para a gente ver o sentido do que é Armagedon.
E o texto é 2 Reis. 2 Reis, capítulo 23 e o verso 29. Nos seus dias, ou nos dias do rei Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. Por isso que João ilustra lá o rio Eufrates, usa como ilustração. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido. Megido é conhecido também como Monte do Megido, ou Vale do Megido, local em que os reis se encontravam para uma batalha. Deixa eu ver se eu explico isso de uma forma fácil para entender. Naquela época, quando os reis formavam guerras uns com os outros, e chegava um momento difícil de terminar a guerra ou resolver os objetivos que eles tinham, eles colocavam 2 reis de confronto. Eles iam para um lugar chamado Vale do Megido, lugar literal. E ali 2 reis se encontravam, cada um montado num cavalo, segurando uma espada e um escudo. Ali era travada uma batalha de 2 reis. O rei que conseguisse vencer a luta, ele tinha o direito de cortar o pescoço do rei vencido, erguer o pescoço do rei vencido e com seu cavalo cavalgar sobre os mortos o exército vencido, e proibia que o exército vencido, os que ficassem vivos, sepultassem os seus mortos. Então o rei vencedor, com seu cavalo possante, cavalgava sobre os falecidos ou sobre os que estavam enfermos. E esse ato era um ato para ele, para o rei vencedor, um ato de glória. Mesmo que suas roupas estivessem sujas de sangue, ao cavalgar sobre seus inimigos, ele se achava vitorioso. Agora vamos ver um outro texto interessante. Mas é bom a gente saber antes que no Novo Testamento, batalha do Armagedon não acontece num lugar literal como era aquele tempo. Deu para entender isso? Aquele tempo tinha um lugar literal onde os 2 reis se encontravam para disputar uma batalha, para findar uma guerra. No Novo Testamento não encontramos nenhuma passagem da Bíblia que diga que exista um lugar literal para essa guerra. Porque o Armagedon do Novo Testamento está significando um encontro de 2 reis, que é Jesus e Satanás. Mas eles só se encontram no fator tempo aqui da profecia, certo? Não tem um lugar literal para eles se encontrar e fazer uma guerra, porque trata-se de uma guerra, conhecida também como a batalha entre o bem e o mal, Deus e Satanás. Agora esses 2 reis vão se encontrar agora nos últimos dias da história da raça humana para disputar a batalha entre o bem e o mal. Por quê? Porque acabamos de ver aqui que Babilônia se regimenta para fazer uma batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos encontrar que quando ela começa a batalhar contra o povo de Deus para desafiar Deus, ela começa promovendo um decreto de morte. Aí nós vamos achar Apocalipse 13, versículo 15.
Apocalipse 13 e o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vocês perceberam que aqui está falando de um decreto de morte. E por que tem que sair o decreto de morte? Porque nessa época acontece o selamento. Deus sela o seu povo com o sinal de Deus. Nessa altura, Deus já selou o seu remanescente, o seu povo. E a besta já selou com o selo dela, o povo dela. Agora a besta faz um decreto de morte tentando eliminar as pessoas que têm o sinal de Deus. Nessa guerra, ou nesse desafio, o mal desafiando o bem, Deus toma uma atitude. Aí acontece um encontro de Jesus como rei e Satanás usando o poder bestial. Aí nós encontramos esse texto interessante de Daniel capítulo 12, o versículo 1. Daniel capítulo 12, o versículo 1. E naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Que tempo é esse? Na profecia, esse tempo é o tempo do sexto anjo dar sua mensagem. É o tempo de haver o grande encontro do bem e do mal, o desafio final. Aí Daniel prevê que naquele tempo vai se levantar Miguel. Miguel aqui é uma palavra que quer dizer aquele que é igual a Deus. Trata-se do Messias pré-encarnado, Jesus, antes de nascer da Virgem Maria, conhecido como Miguel, o Messias pré-encarnado, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Olha, nesta batalha, Jesus se levanta para defender o povo dele, que vai estar ameaçado por um decreto de morte. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Vai haver uma grande tribulação, uma grande angústia, tanto da parte do povo de Deus, que vão estar ameaçados, como da parte dos que não são de Deus, que vão estar motivados ou obrigados a realizar algo em favor do mal. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aí nós vemos que a batalha do Armagedon acontece no período da mensagem do sexto anjo. O povo de Deus já foram julgados, absolvidos como salvos. Receberam eles o sinal de Deus, que o Espírito Santo imprime neles como garantia de salvação. E o nome dos salvos já estão escritos, registrados no livro da vida do Cordeiro. Então Miguel, o grande príncipe, vai livrar o teu povo, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro. Aí vamos achar um outro texto interessante, quando João quer fazer revelar a imagem dessa batalha de maneira mais clara, mais evidente. Apocalipse
capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. E o verso 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha a figura do Armagedon. João está lembrando, lá do Armagedon literal, ele está entendendo o momento certo em que o bem e o mal se encontram e acontece o confronto. Aí João, com a inspiração divina, ele revela esse acontecimento, vendo o céu aberto, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É o título dado a Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aqui tem um segredo, Deus nunca revelou o nome dele a ninguém. Ele revelou tipo de caráter divino. E só quem sabe o nome de Deus realmente é Deus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Por que João vê Jesus com as vestes sujas de sangue? Nós mencionamos que lá no Armagedon literal, o rei vencedor cavalgava sobre seus inimigos, se sujava de sangue. E agora João apresenta Jesus como um cavaleiro do cavalo branco, que trazia suas vestes sujas de sangue, para mostrar que ele vai vingar o sangue do seu povo. Porque ele esteve lá na cruz do Calvário derramando o seu próprio sangue para salvar pessoas. E as pessoas rejeitaram o sangue de Jesus como meio salvífico. E agora eles se regimentam junto com Babilônia para desafiar Deus. E agora Jesus é descrito aqui como aquele que vai vingar-se, assim como o rei vencedor do passado vingava dos seus inimigos. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, um título dado a Jesus. E seguiram-nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, brancos e puro. Vocês veem agora o exército do céu acompanhando Jesus nessa batalha. Aqui o exército do bem. De maneira espiritual, Deus está realizando esse ataque à Babilônia através de Jesus, o rei de tudo. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. É uma guerra. Quer dizer, que espada que sai da boca de Deus? É o poder de sua palavra. É a ordem divina. Jesus tem algo para dizer para as nações. E esse algo que Jesus vai dizer fere as nações que estão envolvidas com a apostasia, com o pecado, com a falta de conversão. E ele as regerá com vara de ferro. Quem rege o país com vara de ferro é o rei. Então está dizendo que Jesus vai tomar as rédeas dos países. Quer dizer, ele vai defender o seu povo espalhado
por todo esse planeta, de todos os países, Deus tem pessoas salvas para serem libertas nesse tempo. E Ele mesmo é o que diz o largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é uma mensagem pesada, não é? Está dizendo que Jesus é que vai pisar no largar do vinho, do furor da ira de Deus. Porque Ele é a pessoa designada para isso. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o grande general. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora o verso 17 traz uma mensagem interessante. João diz assim: ele viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Olha, um anjo dirige a voz para as aves que voam no espaço, dizendo assim: vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Eu acho lindo essa citação de João, porque tem outro texto no Apocalipse que ele diz que Deus convida, dizendo às aves: venham participar da grande ceia. É um texto que está junto com esse. Tem um outro texto na Bíblia também que diz que quando Jesus voltar e ele partir para o céu, levando o seu povo, os seus inimigos ficarão mortos e não serão recolhidos nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Muitos de vocês já estudaram isso comigo. Por que isso? E livro de Jeremias. Muito bem, o Chiquinho conhece a lição. Moral da história: o que João quer dizer aqui é que, assim como os reis da terra faziam isso lá no Armagedon, proibiam que o exército inimigo enterrasse os seus mortos, Jesus também não vai permitir que os seus inimigos sejam sepultados nessa batalha. Agora nós vamos ver agora o desfecho final aqui. Vocês já viram aqui como é forte a mensagem. O anjo convidando as aves dos céus para comer a carne dos inimigos de Deus. É um desprezo eterno. É a distância eterna de Deus. É o fim dos inimigos de Deus. Agora João relata aqui o encontro, quando os dois cavaleiros travam a batalha, cada um do seu cavalo. É preciso que os dois exércitos estejam preparados para os dois reis disputarem. E quando Jesus está nesse cavalo preparado para a batalha, Satanás também está preparado através do seu movimento bestial. Olha o verso 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Entenderam isso? É o encontro dos dois exércitos. Jesus e o seu exército, Satanás e o seu exército bestial. Aqui quando ele fala besta, todo mundo sabe que besta é um poder político religioso que representa Satanás, porque Satanás não é visível, mas ele tem um poder que o apresenta de maneira visível. Agora nós vamos ver uma coisa interessante, o versículo 20.
E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Sempre estão juntos, a besta e o falso profeta. Que diante dela, que diante da besta, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Vocês viram como é interessante neste altar. A besta, nesse momento, é presa, quer dizer, Deus isola o poder bestial, faz isolar o poder de Satanás, a besta e o falso profeta, mas antes deles serem presos, eles assolam o mundo. Nessa altura, eles já enganaram o mundo com as doutrinas falsas, com doutrinas que desafiam o Deus eterno. E quando foram convidados a adorarem o Deus eterno, eles adoraram Satanás através da adoração da besta. Agora vem um acontecimento interessante em seguida na profecia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Paulo era sabedor dessa mensagem que estamos estudando aqui. Paulo conhecia muito bem a doutrina do sexto anjo do Apocalipse. Ele conhecia esse tema, a batalha do Armagedon. E ele dirige agora uma mensagem para o povo de Deus. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. É bom vocês verem aqui esse confronto dessa forma. Paulo está dizendo para vocês, ó povo de Deus, seria uma outra forma de expressar, que nesse tempo vai estar atribulados. Que atribulação, ou que tribulação é essa? Aquela que acabamos de ler do Daniel 12. Haverá uma angústia, uma tribulação tão grande, da qual nunca houve, desde que houve nação. O povo de Deus não estará atribulados, porque você já se imaginou, você estando vivo, e de repente sair uma notícia que você, a qualquer momento, pode ser capturado, que a qualquer momento o decreto de morte possa valer, e você está fazendo parte de um povo que é vítima de um decreto de morte. Será que você vai ficar sorrindo ou você vai se sentir atribulado? Pois é isso que a gente, as pessoas que estiverem vivas nesse tempo vão sentir. Então ele diz, mas a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quer dizer, neste momento de tribulação, Jesus volta. Certo? Miguel, o grande príncipe, levantar-se-á em favor dos filhos do teu povo, para fazer o grande livramento. Aí acontece, eu vou fazer um resumo por questão de tempo. Acontece então aqui a volta de Jesus com a primeira ressurreição. Aí começa o período que a Bíblia chama de 1000 anos. Começa o milênio. No contexto profético, o milênio que vocês veem aí na Bíblia é um período de trégua na batalha do Armagedon. Porque Jesus volta
arrebata o seu povo, deixa os inimigos mortos, e começa um período de 1000 anos com a terra vazia. Enquanto os salvos reinam com Cristo 1000 anos no céu, a terra vai estar vazia. É uma trégua dentro do contexto da batalha do Armagedon. No final dos 1000 anos, Jesus volta a terceira vez para a terra. Eu falo para as pessoas aí onde a gente dá estudo que na Bíblia é registrado a volta de Jesus ou a vinda de Jesus a esse planeta 3 vezes. A primeira vez quando ele nasceu, a segunda vez que nós estamos aguardando a volta de Jesus com poder e glória como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A terceira vez vai ser depois do milênio. Inclusive nós temos aqui o texto de Zacarias 14, versículo 5, onde ele fala aqui que Jesus volta com os seus santos. Na volta que nós estamos esperando, Jesus volta com os seus anjos para buscar os salvos. No final do milênio, Jesus volta com os salvos, que são os seus santos. E quando Jesus volta então a terceira vez, aí acontece a segunda fase do Armagedon. Terminou a trégua de 1000 anos. Terminou o tempo de ficar parado durante 1000 anos. Agora é reativada a guerra do Armagedon. Vamos para Apocalipse capítulo 20. E o versículo 7 a 10. Apocalipse 20, versículos 7 e 10. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Por que Satanás é solto? Porque quando termina a primeira fase do Armagedon, Jesus prende Satanás. Ele fica 1000 anos inativo na terra, e a terra vazia. Quando termina os 1000 anos, Satanás é solto. Por que ele é solto? Muita gente de vocês já aprenderam isso, a gente já estudou junto. Quando acontece a segunda ressurreição, Satanás se sente solto. Aí ele se levanta para a batalha, na segunda fase do Armagedon. Verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em quê? Para fazer o quê? Batalha. Entenderam? A segunda fase do Armagedon acontece porque Satanás exerce a função que Gog executou na terra de Magog. É uma história que vou comentar e demora. Agora o que é que acontece nessa guerra? Eles se ajuntam, quer dizer, Satanás reúne os ressuscitados da segunda ressurreição para promover a batalha contra Deus. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Aí João descreve: mas desceu fogo do céu e os devorou. Ele diz que desceu como se estivesse no passado, porque ele está falando do futuro, mas ele está falando de algo que ele viu na visão. Então ele conta o que ele viu, mas o que ele viu é algo para acontecer no futuro, não aconteceu ainda, é futuro. Isso é o resultado da vitória de Deus no Armagedon. E o diabo que nos enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Aí você vê o poder bestial e o falso profeta voltando a existir na segunda ressurreição, certo? E Satanás agora os dirige para a última fase
E aqui diz que Satanás é preso. Com ele é preso também a besta e o falso profeta. Vamos para o verso 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, no final do Armagedon, os ressuscitados, que ressuscitaram na segunda ressurreição como maus, receberão como castigo a morte eterna. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Último verso do tema de hoje, Malaquias 4, versículo 1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Deus fazendo executar o juízo final, o juízo executivo, quando ele executa Satanás, seus anjos, executa os pecadores não convertidos, ele leva os perdidos à morte eterna. E Malaquias conhecia essa revelação de Deus, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Ele diz que aquele dia vai ser como forno que arde de calor. Todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha. Todo mundo sabe que palha não pode ficar perto de fogo, não é? Os perdidos vão ser tão sujeitos ao fogo que eles são considerados como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. É o juízo executivo de Deus. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Quem é raiz aqui? Satanás. E quem são os ramos? Os perdidos. Podemos terminar a mensagem de hoje dizendo: aqui Deus vai erradicar o mal. Não vai existir mais o mal. Aí vai cumprir aquilo que Jesus ensinou a gente pedir na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Daniel diz que nesses dias o Senhor do céu fará suscitar um reino que jamais será destruído. Eu acho que muitos de vocês já ouviram passar esse termo lá dos Salmos, no reino de Deus. Ali Deus vai fundar o reino da glória. E no reino da glória, os salvos viverão uma eternidade nesta terra transformada. E transformada no Éden, transformada no paraíso. E os salvos viverão eternamente na terra, porque Jesus é o Rei, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, toma as rédeas do planeta Terra, erradicando o mal, transformando a terra num paraíso. A terra voltará a ser como era no começo, como teria que ser. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fazer interessados em conhecer essas revelações de Deus, porque elas são importantes para todos nós. Amém.